A Semana Santa é o período mais importante para a Igreja Católica. É quando se recorda a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é recomendado que nesse período as pessoas recebam o sacramento da confissão. E num país tão grande como o nosso, com comunidades que ficam a 1, 2 ou até 3 horas da paróquia de origem, esse realmente é um único período em que as pessoas podem receber o sacramento da reconciliação. Hoje nós vamos mostrar aqui no interior do Maranhão as famosas desobrigas, que são quando os padres vão em missão nessas comunidades afastadas. É o trabalho de verdadeiros missionários. O termo desobriga se popularizou principalmente no Maranhão. Como a igreja recomenda a confissão e se comungar pelo menos uma vez por ano, esse período de visita dos padres às comunidades afastadas iria desobrigar o povo dessas recomendações. As desobrigas iriam dar ao povo a possibilidade de cumprir as obrigações anuais com Deus e com a igreja. E assim a tradição de anos vai se mantendo viva no interior maranhense. As desobrigas são as missas, né, que o padre faz uma divisão, né, entre todas as comunidades para estar atingindo, dentro do ano, todas as comunidades. Então, ultimamente, cada comunidade recebe 3 missas por ano, né, fora as missas do padroeiro e as missas que acontecem no período da quaresma. Aí a gente sempre divide assim, primeira missa, quando está preparado, né, preparação, a gente faz batismo. Aí a segunda, primeira Eucaristia e a outra, a última, a gente sempre faz o crisma. Normalmente as comunidades fazem a celebração da palavra aos domingos. E é por isso que quando o padre visita as capelas, é praticamente uma festa. A gente prepara, faz o peso na igreja, aquele mutirão. Aí vai preparar a liturgia do dia da missa. Quando tem batizado algum sacramento ainda é mais especial. Sem falar nos preparativos para a recepção do almoço ou da janta. Para ter missa, a gente fala com o povo, um dá uma frango, um dá uma galinha, um dá macarrão, outro dá um porco, dá uns 10 quilos, né, que não pode dar um porco inteiro. E assim, se reúne, outro dá arroz pilado e assim nós se reúne. O povo nessa questão dá um show em acolhida, dá um show em recepcionar, em receber bem, se preocupam, esperam muitas vezes os atrasos devido à distância, devido à dificuldade da estrada. Então eles acabam esperando, acabam mesmo muitos deles deixando de ir, por exemplo, ir para o trabalho, deixando de ir para suas roças, para poder participar desse momento da visita do padre, para a confissão, para a missa. Mesmo sem as missas semanais, as comunidades continuam ativas com outras atividades. Nossa comunidade, graças a Deus, a maioria dos jovens participam na igreja e cada dia que passa eles vão realizando os trabalhos junto com nós missionários na comunidade, visitando as famílias, levando a palavra de Deus em frente. Nós temos a pastoral da criança, nós temos a catequese, nós temos a PJ, né? Nós temos a pastoral do dízimo, que é um pilar muito importante também da nossa igreja. E sempre as missas, 3 missas por ano, fora, né, a Semana Santa e a missa do padroeiro. Aqui no Maranhão só tem 2 estações por ano, inverno e verão. Os 6 primeiros meses são de inverno, que é o período de chuva. Por isso, o acesso às comunidades fica ainda mais difícil. A quantidade de lama pelo caminho, às vezes, é inacreditável. A realidade que é um pouco cruel, viu? Aqui a gente luta muito, sofre muito, né? Porque até que nem a gente vem para a igreja. Tem gente que mora 8 quilômetros, que nem eu, outros moram 13, até mais, né? Aí, ó, que nem a missa para ser aqui pela manhã. Tem muita gente que tem vontade de vir, mas não pode, tem criança pequena. O trabalho deles aqui é muito sofrido. A gente vê a história desses padres aí de Santa Luzia contando das visitas que eles fazem por essas comunidades aí que tem no município de Santa Luzia, eles já sofreram muito. Mas a gente vem, nós vem com fé, com amor, mas nós vem. Todo domingo nós se reúne aqui,
A catequese é 13h e a celebração é às 2h, porque não tem como fazer pela manhã, porque é muito longe. Esse é o Santuário de Santa Luzia, na cidade que leva o nome da padroeira. A paróquia, que fica aos cuidados dos missionários deonianos, tem 130 comunidades. A mais distante fica a quase 180 quilômetros. São apenas 4 padres para cuidar de 65 mil pessoas. Na divisão da paróquia, algumas comunidades são de BR, ou seja, aquelas que ficam próximas à rodovia. E as outras são as comunidades de desobriga, que ficam afastadas e só recebem o padre algumas vezes ao ano. Nossa paróquia é dividida em setores, né? E cada setor tem aqueles coordenadores do setor, que coordena a parte do setor. E hoje em dia também tem um coordenador das comunidades, tem um coordenador que coordena o setor e tem um coordenador da própria comunidade para ajudar o animador nos trabalhos da comunidade. Quando o padre não vai, é a própria comunidade que se organiza. Católicos acomodados por aqui é difícil de se encontrar. Todas as nossas comunidades têm um grupo de missionários que está visita, esse grupo de missionários visita todas as famílias uma vez por mês. Nessa visita, eles procuram conhecer como está a condição da pessoa, se na família tem pessoas que não é batizado e por que não é batizado, se o casal é casado religioso, ou se não é, por que não é casado, se frequenta a igreja, né? Qual é o seu compromisso na igreja, se não frequenta, por que você não frequenta? E aquilo serve para passar o coordenador e o coordenador já passa para o pároco, né? Em uma das comunidades que os padres fazem as desobrigas, só se chega assim a cavalo ou de moto. Como a gente está no período de chuvas aqui, as motos não conseguem chegar. Então nós andamos cerca de 40 quilômetros de asfalto, mais ou menos 17 de estrada de terra. Esses últimos 4 quilômetros é só a cavalo. Ser missionário aqui é desafiador. Não é só a lama, é a dificuldade de acesso. Estradas que não têm manutenção e deixam as pessoas do interior muitas vezes isoladas. Além do padre, os serviços básicos para uma população não conseguem chegar. Mas as longas horas no lombo do cavalo não impedem o sacerdote de visitar aquelas pessoas que esperam por meses a sua chegada. A perseverança também é desse povo que sofre com o descaso do poder público. Às vezes tem 3 adultos, a maioria só criança, mas nós celebramos. Às vezes a gente fica chateado, porque às vezes o povo fica desanimado, que a gente às vezes convida, muitos deles não vêm, né? Seria bem mais fácil se o poder público fizesse melhor, porque é muito triste a realidade do município de Santa Luzia. A gente vê por aí, uns dizem, tá bom, não, era para ser bem melhor pelo que vem para o nosso município, em termos de saúde. Aqui na nossa comunidade não tem posto de saúde, está lá empancado, sem fazer nada. Se a gente tivesse pelo menos uma estrada que prestasse para a gente viajar inverno e verão, não, seria mais melhor para nós, mas desse jeito aqui é muito ruim para nós, a gente sofre muito, a gente sofre bastante. O tempo de desobriga também é o período de visitar algumas famílias. Idosos, crianças e gestantes recebem atenção especial. A dedicação é ainda maior da pastoral que trabalha com as pessoas com deficiência. Como é que está o senhor? Está melhor? Grande parte das pessoas não são bem cuidadas. E isso, eles acham que não deve ser visto, família. Mas existe aqueles que são bem cuidados, né? São bem cuidados. Então a gente vai, a gente leva a palavra, mas às vezes a gente ouve mais do que fala. Porque às vezes eles nos ensinam mais do que a gente ensina a eles. Também tem muitos alegres que sofrem com alegria, né? Transmite essa alegria. E aí isso que é bonito, né? No trabalho. Se em muitos casos nesses locais falta o básico por parte do poder público, imagina quando existe uma necessidade especial. Quem socorre muitas vezes é a igreja. A gente ainda vê família com vergonha de levar o seu filho deficiente na rua. A gente ainda vê idosos
que são maltratados lá no fundo do quintal, isso choca muito, porque nós sabemos que nossa sociedade é uma sociedade pluralista, mas isso não impede da gente estender a mão. E quando a própria família ela não estende a mão, ela não dá o suficiente, ou por não ter condições, ou porque não quer mesmo, fica uma lacuna no sentimento daquela pessoa. E nós que somos igreja, que vamos lá, a gente sai se perguntando o que está acontecendo. E como igreja, não dá para se conformar com algumas situações. Muitas delas são difíceis de serem esquecidas. Foi uma senhora ali da Parada do Gavião, doeu muito, que eu socorri junto com o padre Claudinei e a Elvina. E a gente teve que dar banho, ela apodrecendo em cima da cama, até o colchão estava podre. Quando eu vi aquela situação, me provocou uma indignação tão grande. Indignação, porque não tem cabimento um ser humano ficar naquela situação. Literalmente, está apodrecendo em cima da cama. O cheiro, você não conseguia ficar dentro do quarto. Eu sei que nós chegamos tarde, porque ela veio a óbito logo, mas ela morreu pelo menos limpa. Ela morreu limpa. Mas a comunidade percebeu que existia a alternativa de zelar aquela senhora. São nesses momentos que a igreja vem mostrar que, de todo mal, existe uma oportunidade de fazer diferente. Essa ação na comunidade criou toda uma situação. E hoje lá a comunidade sabe que eles não podem deixar as pessoas sofrerem, porque se deixar o padre vai lá buscar. Então começa a pensar diferente. Eu sinto que como leigo eu não tenho que esperar muito, não preciso esperar muito. Eu preciso fazer aquilo que a igreja precisa e que está ao meu alcance. Se eu vou ser valorizada ou não, isso não é minha preocupação hoje. A minha preocupação é servir. O que motiva é você se envolver a tal ponto de que você sabe que é possível começar a mudar um jeito de pensar a partir daquilo que você vai fazendo junto, né? Aqui eu procuro da melhor forma possível, os padres procuram da melhor forma possível, estar junto. Fazer junto significa viver em comunidade, ou seja, dividir o muito que se tem ou, na maioria das vezes, partilhar o pouco que se conquista. O trabalho desempenhado pela paróquia começou há 50 anos e, desde o início, teve como princípio as comunidades. Porque os padres que passaram pela nossa paróquia toda a vida tiveram uma luta, uma batalha. E começou com esse trabalho de comunidade eclesial de base, aí todos, né? A base, né, era a comunidade, o povo das comunidades, aí os leigos toda a vida teve oportunidade. A nossa paróquia, graças a Deus, todo esse tempo, todos os padres que já passaram por aí, todo o tempo eles dão uma formação para os leigos, né, de duas formações por ano. Santa Luzia é uma paróquia muito grande, complexa, de tanta falta de acesso e tudo, mas eles chegaram e continuaram o trabalho na missão, o trabalho na visita das comunidades, as assembleias com o povo, com os animadores, e continuaram também apoiando os animadores que já estavam e levando outros novos que precisavam ocupar lugares. Graças a Deus a igreja abriu as portas, né? E o leigo é uma pessoa muito importante para o desenvolvimento do trabalho do evangelho também. Ele é um outro pastor com menos autoridade, mas ele tem essa missão e ele precisa dar testemunho. Ele precisa ser sal e precisa ser luz. Em meio a tanta turbulência que o mundo oferece, a gente precisa ter pessoas que se identifiquem como um leigo que vá ao campo, vá à luta, né, vá à rua, vá ao templo e faça o seu papel. Com o trabalho feito em comunidade, mesmo que o padre não esteja presencialmente no local, a vida pastoral continua, inclusive quando o assunto é catequese. Bom dia. Essa lista aí desse tamanho é só pecado? Deixa eu olhar.
Meu Deus do céu, que tanto pecado é esse? Daqui tu fala na hora pro padre, viu? Eu aprendi a ler Creme Deus Pai, aprendi um pouquinho dos 10 mandamentos, aprendi muitas coisas. Eu acho legal aqui na paróquia, a gente até conhece pessoas boas, também tem os padres, chegam aqui padres novos cada vez que eu vim aqui, quando eu tenho missa. Eu me senti purificado por dentro, porque a pessoa revelou todos os pecados e a pessoa faz tipo uma promessa para não pecar mais, e isso é, assim, inesquecível, né? Sem o acompanhamento presencial dos padres, são os pais que precisam se organizar. Mas a dedicação para que os filhos sigam o caminho do bem nunca falta. O que é de Deus, por aqui é prioridade. Eu sempre quero assim que minhas filhas entrem no caminho do bem. Quero mostrar para ela que o caminho certo é o caminho do Senhor, que ela possa sempre seguir esse caminho. É o que eu desejo para elas, desde o batismo até a primeira Eucaristia e assim por diante. Eu já fui criada nesse modelo também, né? Minha mãe também quis muito que eu fizesse a primeira Eucaristia, aí veio Crisma, então eu quero passar o mesmo para ele. É muito importante para nós pais mostrar o caminho certo dos filhos, ainda mais que nós vivemos hoje num mundo cheio de violência. E a igreja mostra outras coisas para nós, coisas boas, que é ouvir a palavra de Deus. Do pouco que se tem, o melhor é colocado à disposição. Não para o padre, mas para aqueles que chegam trazendo uma mensagem de esperança. Esperança de que uma vida melhor é possível. E aquela pequena semente da fé, do tamanho do grão de mostarda, faz questão do pouco e do simples. O que esse povo deseja não é nada além do que realmente eles necessitam. Porque é muito importante para nós a gente conversar, debater, e declarar algumas coisas para as pessoas, que as pessoas me perguntam algumas coisas, aí eu não posso falar, né? Não, gente, vocês conversam com o padre, vocês tiram a dúvida de vocês conversando com ele. Porque às vezes eu conto de um jeito, às vezes pode até a pessoa não acreditar, né? Por isso que a gente gostaria que tivesse mais a presença dele aqui. O padre ele representa como um líder, porque até em termos de a gente buscar algo assim com o poder público, já fica mais fácil a gente conversando com ele, porque ele vai orientar a gente melhor, porque nós vivemos numa realidade diferente. Eles tiveram um estudo, né? Eles sabem como é que fazer tudo aquilo, eles têm acesso, o poder público de Santa Luzia, todos os prefeitos que entram ali, eles têm reunião com eles tudo, o poder respeita os padres também. A gente reza muito por eles, para eles nunca perderem o ânimo, porque realmente é muito puxado, né? E quando a gente vai fazer encontro de setor, a gente percebe, valoriza isso, né? O quanto eles se doam na missão, que é muito lindo, né? O trabalho deles, muito importante também para a missão do Senhor. Enfrentar longas horas de viagem, meios de transporte não tão confortáveis, andar debaixo da chuva e do sol para promover a fé de forma incansável. Isso tem nome: vocação. Essa comunidade que nós vamos agora tem um percurso bem extenso. Em alguns pontos o pessoal vai de moto, em outros pontos o pessoal tem que ir a pé mesmo. E aqui tem um rio. E quando chove, esse rio fica cheio e óbvio que não consegue passar por aqui, tem que passar por uma outra estrada, que aí sim o trajeto aumenta, fica cerca de 130 quilômetros. O Padre Eduardo é a primeira vez que vai nessa comunidade, chegou esse ano aqui em Santa Luzia, então esse é o desafio também para 2019. Padre, como que é essa expectativa para conhecer uma comunidade? Eu não sei se o senhor já teve outra experiência dessa, mas qual que é a expectativa para poder conhecer uma comunidade afastada e saber que tem essa missão de ir para um lugar diferente? Então, o Santuário Santa Luzia, que a nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus
toma conta, né? Já é muito conhecida por nós, todos nós maranhenses que fazemos parte do distrito. E as histórias dos desafios, que hoje a gente pode até dizer que apesar de ser desafiador, está 1000 vezes melhor do que muitos anos antes, né? Muitos anos atrás. Mas já é muito conhecido por nós, esse desafio. E para mim, né, enquanto maranhense, que não conheço mesmo assim, esses desafios que nós estamos enfrentando, né, esses dias, para mim é uma expectativa muito grande. Vem um misto, né, de medo mesmo, mas também de adrenalina para levar a palavra de Deus até essas pessoas que estão distantes, né? É desafiador, tanto pela questão das distâncias, mas pela questão social também, porque é uma missão diferente, não é só levar a palavra de Deus, muitas vezes é ser representante do povo. Isso, com certeza, porque justamente nessa comunidade onde nós vamos, né, a igreja é a única instituição que ainda chega até lá, né? Então é muito afastado. Eu vinha no caminho imaginando assim, como que é difícil para eles, né, questão de saúde, de atendimento médico, né, dessas questões mais sociais mesmo, e o percurso para ir daqui até a cidade é muito difícil, né, muito longe. Então, nós irmos lá, fazer esse nosso papel de cristão, de evangelização, mas também social, né, para ver a realidade do povo, dar essa assistência, esse atendimento para eles, esse apoio também, né? E muitas vezes, padre, quando a gente está passando num trecho aqui, que na época de chuva, que é esse período de agora, o rio sobe e não é possível passar, a distância fica muito maior. Mas vocês também contam com o apoio dos leigos, né? Que ajudam nesse trajeto, que muitas vezes dão um suporte de outras comunidades para poder dar esse apoio para os padres. Verdade. E a gente vai olhando mesmo a contribuição, não só dos paroquianos que estão na sede, né, do nosso santuário, mas também da própria comunidade, que já ficam ali atentos, né, para que o padre precisa de uma moto, de um cavalo, né, de um burro, para ajudar mesmo a chegar a chegar na comunidade. Então a gente vai percebendo que é um trabalho mútuo, né? Todo mundo se engaja mesmo na missão e abraça esta causa como sua, e a gente vai fazendo o que pede mesmo o Evangelho, né? E de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então a gente vai acompanhar o Padre Eduardo nesse trajeto, nós vamos encontrar com outros leigos, vamos acompanhá-lo de moto para chegar até a comunidade. Vamos lá, Padre? Vamos lá. É praticamente uma aventura. É moto que atola, moto que estraga, mas todo mundo unido para conseguir vencer o trajeto. Às vezes, esses imprevistos atrapalham a dinâmica das desobrigas. As missas podem atrasar, as pessoas podem demorar para chegar, mas é quase raro alguém desistir. O capacete, apesar de ser item obrigatório pelo Código de Trânsito, aqui não é utilizado por quase ninguém. Enquanto alguns padres estão chegando em Santa Luzia, outros já enfrentam esses desafios há um tempo. Na vida pastoral diária, a renúncia ao supérfluo se faz obrigatória. Diante de quem tem pouco, não existe outra alternativa. Nesse período de desobrigo, os padres se dividem. Um padre fica na paróquia Santa Luzia e os outros 3 acabam se dividindo e indo nas comunidades, algumas mais distantes, outras mais próximas. O padre Joaquim está aqui na paróquia Santa Luzia há 3 anos, mas já está no Maranhão 8 anos. Padre, essa realidade ela é muito diferente das outras que o senhor já esteve? Olha, realmente ela é muito diferente, tá? Então, nas comunidades que eu trabalhei, sabe que o Maranhão, né? Quando falava de trabalhar no Maranhão, eu me assustava devido, assim, os comentários de outros padres já passaram por aqui, né? Devido à dificuldade, né? E porque quando a pessoa vem para cá, então é realmente uma missão mesmo, né? Chama de missionário, né? Então, quando eu cheguei no Maranhão, deparei, assim, com essa realidade, né? Já fui para uma paróquia, né? Também com bastante dificuldade, depois Imperatriz, né, que eu fiquei 4 anos lá como pároco,
Lá a gente tinha 2 PA numa paróquia e com 27 comunidades, né? E quando eu fui trazer aqui para Santa Luzia, que eu estou aqui já há 3 anos, tá? A gente deparou com uma realidade bastante complicada, tá? Maranhão é o primeiro estado mais pobre, né, do Brasil, né? E aqui em Santa Luzia você realmente vê que a pobreza é muito grande, né, devido ao recurso das pessoas e a dificuldade das pessoas realmente se locomover, principalmente, né? Quando vocês vão nesse tempo de desobriga nas comunidades, é perceptível que as pessoas elas têm essa carência, elas desejam, de fato, se confessarem e também buscarem os sacramentos. Sim, tá? A gente tenta fazer todos esses trabalhos, né, de evangelização, quer dizer, celebra a missa, faz o batizado, o casamento, né, atende assim, pessoas individualmente, nós vamos nas casas, conversar com as pessoas, a gente vai, quando tem alguém assim, que está precisando de socorro, cada uma pessoa de idade, né, doente, que não tem assim, como levar até no médico, no posto de saúde, né, a gente tenta fazer o melhor para eles, tentar levar até o posto de saúde mais próximo. Né? Nessa missão que o senhor tem de visitar as comunidades, de atender esse povo tão carente, o senhor é realizado como sacerdote? Sinto realizado, né? Apesar que a gente, quando vai para desobriga, né? A gente se sente assim, muito cansado, porque a gente passa assim, semanas desobriga em cima de uma moto, né? Ou mesmo a cavalo, mesmo andando a pé, enfrentando, caindo em cima de lama, né? Enfrentando ladeira, tudo, motos quebrando, né? Mas o povo sempre pronto a nos socorrer, né? Mas a gente se sente feliz, né? Realizado, porque mesmo que a gente não vê tanto resultado, mas de você realmente estar lembrando, né? De ir ao encontro de umas pessoas que a gente vê que estão ali, né? Que praticamente não são nem visitadas, nem mesmo acolhidas. Atenção de ver o padre, tá, visitando, né, uma família. E se sente tão feliz, né? O trajeto é difícil para os padres, para os leigos que vão acompanhando e também para as pessoas da própria comunidade. Se é desafiador ser padre do lado de cá do país, também é difícil participar das missas. A gente chegou num ponto aqui que é bem complicado o trajeto. É conhecida como a ladeira do cotovelo, morro do cotovelo. Então o pessoal que passa de moto deixou a gente aqui, a gente optou por ir a pé para poder também ir conversando um pouquinho e falar dessa realidade. A gente saiu da última comunidade às 8 horas da manhã, agora já são 10 horas, então tem 2 horas que nós estamos andando de moto para chegar a essa comunidade que é a mais distante, a última do Santuário Santa Luzia. Padre Eduardo, até agora, né? A gente conversando sobre essa realidade das comunidades e essa é uma comunidade que tem muita carência, não só religiosa, mas também social. O senhor vai conhecer pela primeira vez. Normalmente, como que é a receptividade a um padre, assim, por uma comunidade dessa? Olhando assim um pouco da realidade do nosso povo em relação ao padre, a expectativa sempre é grande, né? Porque o povo acolhe sempre o padre com muito carinho, com muita alegria. A gente até comenta assim que quando a gente chega na comunidade, que geralmente a gente vai ficar para dormir, eles dão o melhor para o padre, né? Melhor rede, melhor cama, né? Melhor prato e assim. Só que, infelizmente, falando da realidade deles mesmo, é uma realidade dura, difícil, né? Sofrida. A nossa presença lá com eles é importante para dar esse ânimo, né? Dar esse respaldo e mostrar que eles são importantes, que a igreja está ciente da situação, tentando ajudar aí a resolver esses problemas. O senhor veio para cá no início de 2019, então tem alguns meses que está conhecendo essa realidade. É padre há 2 anos. Queria que o senhor me falasse um pouquinho se o senhor, enquanto seminarista, enquanto se preparava para se ordenar, se o senhor imaginava que um dia ia viver uma experiência dessa e se tinha vontade de ter uma experiência dessa? Com certeza. E até digo assim, eu sou da capital, São Luís, aqui do Maranhão. E quando eu estava fazendo os acompanhamentos vocacionais, todo mês chegava um questionário lá em casa para eu responder e mandar de volta para o meu promotor vocacional. E um dos questionários veio a seguinte pergunta:
você quer ser missionário? E aí eu lembro que eu comentei com um amigo meu e disse assim, vou colocar não, porque missionário não é aquele que vai para fora, que vai para a África, não quero não. Aí eu falei, vou marcar não. Aí ele disse, mas Eduardo, todo padre é missionário. Eu falei, então eu vou colocar assim. Então, esse nosso trabalho aqui em Santa Luzia, ele é conhecido por todos os seminaristas, né? Por todos os seminaristas, desde o seu primeiro ano de seminário, de formação. Toda Semana Santa, nós somos enviados para os interiores, né? E passamos a Semana Santa com eles. Eu vim para cá em 2006, né? Eu trabalhei, conheci uma das realidades daqui, da comunidade Centro do Dioclésio, em 2006. E já era difícil também, né? Esses desafios, as histórias dos padres que foram os precursores dessa missão, é conhecida por todos nós, né? E até fora daqui, né? Toda a congregação, vamos dizer assim, conhece a história dos desafios do Maranhão por causa do Santuário de Santa Luzia. O nosso fundador, Padre João Leão Deon, ele tem uma frase que diz assim, as nossas obras não têm sentido nenhum se nós não a fizermos com amor. E acho que o que faz com que nós permaneçamos nessa missão é o amor. A padroeira da capela é restaurada da maneira como dá, nem sempre é como deveria. O jumento é o veículo de quase toda a comunidade. Longe daquela realidade de facilidade de acesso de rodovias e carros potentes, nesse pedaço do Brasil as casas são de pau a pique, inclusive essa capelinha. Mas isso não diminui a fé de ninguém. O arroz produzido na própria plantação, ali ao lado da galinha criada no quintal de casa, são o cardápio do banquete oferecido ao padre. Quando é tempo de desobriga, o mesmo padre visita até 3 comunidades no mesmo dia. É puxado, tudo muito longe e por isso precisa das refeições e até mesmo de uma rede para passar a noite. A disponibilidade do nosso povo. Isso me toca a todo momento, a disponibilidade do nosso povo, mesmo aquele analfabeto, mas ele está ali, mesmo aquele que não sabe fazer a leitura, mas ele partilha o que ele entendeu. Isso me chama muita atenção, a disponibilidade do nosso povo. Às vezes nós não estamos tão disponíveis para eles como eles estão disponíveis para nós. Isso nos motiva, a gente diz aqui, não se preocupem com a nossa ida. Deem, a gente vai comer do que tiver para comer. A gente vai dormir aonde tiver que dormir. Se não tem lugar para comer, se não tem problema. Então a gente vai mesmo para viver com eles, para experienciar com eles aquilo que eles vivem. Eu penso que isso é a maior evangelização que a gente dá. Eu tenho muitas lideranças que não sabem ler e escrever, né? Ou seja, elas evangelizam pelo testemunho que elas conseguem transmitir. Né? E você vê senhoras, né, que conseguem dar um testemunho muito bonito, simplesmente com aquilo que ela ouviu nas formações, ou que ela traz de casa da sua história, ela vai passando para frente, ela vai conseguindo envolver aquelas pessoas. Né? Ao meu ver, a carência não seja nem tanto estrutural, né, por mais que tenha as dificuldades. Né, porque o povo planta, o povo trabalha, o povo tem ali o básico para sobreviver. Mas a maior carência é o cuidado, o olhar, a presença. Né? Eles valorizam muito quando recebem uma visita, ficam alegres. Então, você vê às vezes essa carência mesmo mais humana, mais afetiva, mais solidária. A gente gastou em média de 4 horas de moto para chegar aqui na comunidade do Chupeiro, onde o padre Eduardo veio pela primeira vez se apresentar para as pessoas e também presidir a celebração nesse momento de desobriga. Em alguns trechos a gente não conseguia vir de moto porque a gente estava na garupa, então foi necessário descer da moto e caminhar. Mas ao todo nós gastamos 4 horas para chegar da comunidade do Brejo até aqui a comunidade do Chupeiro. Mas se a gente pensar no trajeto total, até o Santuário de Santa Luzia, na cidade de Santa Luzia, esse tempo é um pouquinho maior. Então, o padre já chegou, já presidiu a celebração, almoçou, foi muito bem recebido e agora a gente está preparando para voltar para Santa Luzia.
Padre, é a primeira vez que o senhor vem aqui a essa comunidade, veio conhecer e se apresentar também como padre, que vai sempre estar aqui também nesse momento de desobriga. Era assim que o senhor esperava encontrar a comunidade? Apesar de toda a simplicidade, a gente foi muito bem recebido. Mas era assim que o senhor imaginava que era a comunidade do Chopeiro? Não. Eu sabia que era difícil aqui, né? Pelos comentários, mas não que era tão difícil assim. Quando a gente estava lá em casa, o padre falava, vocês perguntavam, a gente vai poder gravar nas ruas? E ele disse, não em todas as ruas. Né? Então, imaginar pelo menos uma rua, né? Ou de pissarra, né? Ou chão de terra, mas a gente percebe que não tem nem ruas, né? E as casas ficam meio longe uma das outras. E nós chegamos aqui também, a gente percebe como a distância acaba atrapalhando a comunicação, né? Eles sabiam que a missa era às 14, mas aí veio outra notícia que era 9 horas da manhã. Então, como é muito distante, difícil de comunicação com o santuário, não tiveram como tirar a dúvida e aí vieram para cá muito cedo, né? Mas a gente percebe também, ó, como a sede realmente é grande, né, pelo padre. E aí permaneceram, né? Das 8 da manhã, vamos dizer assim, até agora, até a hora da missa. A gente fala aí também até uma questão da carência por atenção de alguém que olhe pelas necessidades desse povo. O senhor percebe isso também? Sim, percebo. Né? E aí nós vamos vendo não só as dúvidas que eles têm em relação a sacramentos, né? E as necessidades também. A gente vai percebendo aqui que as meninas se tornam mães muito cedo e aí não estão casadas e aí vão vivendo nessa luta e nessa busca, né, para batizar os filhos. A gente percebeu também que muitas que já são mães não são batizadas também. E aí vão recorrendo ao padre, né, em busca do sacramento mesmo, né? E das outras realidades também que eles precisam muito, né? O senhor, na homilia, o senhor falou muito sobre a fé, a esperança. O senhor acha que essas pessoas aqui lutam para ter essa esperança sempre? Nós sabemos que algumas realidades nossas, né, podem tirar de nós a fé. Como uma, por exemplo, a enfermidade. Né? A enfermidade, as decepções da vida, então as contrariedades podem tirar de nós a fé. Quando nós não conseguimos perceber que Deus também está conosco nesses momentos. E aí a gente vai olhando para esse povo, podem surgir no coração deles uma ideia de abandonados, né, de desassistidos, de marginalizados, como falava também no Evangelho de hoje, de excluídos. E aí pode, ali na sua humanidade, né, bater o desânimo e perder a fé. E então eu dizia justamente isso, nós não podemos perder a fé. Podemos perder tudo, né? Podemos perder tudo, menos a fé. Porque uma vez perdendo a fé, aí sim, tudo nós perdemos. As muitas comunidades como esta convivem com as injustiças sociais. As crianças, futuro da nação, aprendem desde cedo que muitas coisas na vida não são fáceis, a começar pelo direito de ir e vir. O padre, figura religiosa, é mais respeitado que muitos políticos por aqui. Não pela autoridade, mas pela verdadeira amizade. O senhor sabe que em muitos momentos o senhor vai ser a única referência para esse povo, como uma autoridade, como uma figura que olha para eles. Como que fica o coração do padre quando ele chega e tem essa responsabilidade de ser aquela pessoa que luta, que olha, e não só como um religioso, como um sacerdote, mas como uma figura responsável por alguém? Como fica o coração do padre? Alegre, porque nós vamos colocando em prática uma missão que é própria nossa, uma vocação nossa, né? Que é a vocação de profeta. E o profeta é aquele que anuncia, mas que também denuncia. E o sacerdote, como pastor e profeta, precisa olhar para a realidade e não ficar acomodado, porque nós vamos também percebendo que eles vão se acostumando com a vida que tem aqui. Depois de tantos desafios para conseguir chegar e para presidir uma missa numa capela simples,
Deu vontade de desistir e não voltar mais? Não, não, né? Porque é para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. E aí eu parafraseio o próprio Paulo, né? Quando diz: ai de mim se não evangelizar. E a minha vocação, que eu disse, que eu falei, não é minha, mas é deles. E é justamente por causa deles que eu entreguei a minha vida, né, para ser um padre. E é por eles que eu quero lutar. O trabalho da igreja em Santa Luzia não seria realizado se não fosse o apoio dos leigos. São 130 comunidades. É muita gente para poucos padres. Por isso, inúmeras vezes foi a vocação desses homens e mulheres que fez a palavra de Deus chegar nas casas mais afastadas. Quando os padres vão realizar essas desobrigas, que eles saem nas comunidades, é muito comum que os leigos vão acompanhando os padres também. O Felipe é um que sempre está junto com os padres há muitos anos, é coordenador da Pastoral do Dízimo. Felipe, é normal que quando os padres vão até as comunidades, os leigos também durmam, façam as refeições junto das pessoas da comunidade. Sim, é super normal, eles já sempre esperam que sempre vem alguém com um padre, que vem acompanhando. E eles já acham bom, quando, além do sacerdote, vem alguém também da sede, para quando eles têm vergonha de fazer algumas perguntas para o padre, eles fazem para a gente, que eles ficam mais à vontade. Aí quando a gente não sabe responder, aí a gente diz assim: "Epá, tem uma pergunta aqui para o senhor, você pode vir responder?", né? Então é sempre comum, é normal, eles já são acostumados sempre a receber nós leigos da sede que vem junto com nossos sacerdotes. E para vocês não importa a distância, o trajeto, a gente fez aí vários percursos que vocês acompanharam e que vocês estão juntos, né? Seja a cavalo, de moto, na mula, no barro. Não tem, como é que a gente pode dizer, não tem problema, não tem dificuldade, não tem pretexto, pode ser de qualquer forma. Sempre um prazer da gente estar acompanhando o nosso sacerdote. O Santuário de Santa Luzia possui em média 15 funcionários que trabalham com as questões mais burocráticas da paróquia e da ação social. Mas além deles, centenas de leigos também fazem o seu papel, só que por doação. É acolher os que chegam, é preparar o café para o padre nas casas, é a visita aos doentes, é a celebração da palavra. Cada um fazendo o que é chamado e com verdadeira vontade de anunciar o amor de Deus. Vocês viram a distância, como é difícil, como não é fácil ser padre em Santa Luzia, não é fácil, como também não é fácil ser leigo em Santa Luzia. Mas caminhando a gente está até agora, nas missões e no acompanhamento. A gente vê aqui também que as capelas e as igrejas das comunidades, existe um investimento da própria comunidade, então os mutirões são muito comuns para poder fazer alguma reforma, para erguer outra capela, e um dos incentivos também é a questão do dízimo. Isso é muito forte, é uma cultura muito forte entre as pessoas das comunidades. Você que é da Pastoral do Dízimo, coordenador, você pode falar um pouquinho melhor sobre isso. As pessoas elas fazem questão de doar o dízimo para a igreja. Com certeza. É o reconhecer a grandeza de Deus na vida de cada um. Quando eles reconhecem essa grandeza de Deus na vida de cada um, qual é a forma de retribuir? Através da partilha, através do dízimo. Certo que a gente tem algumas pessoas que ainda não entendem, né, o que é o dízimo, mas uma grande parte, é lindo você ver o testemunho deles. Mesmo nas casas mais simples, onde muitas vezes o básico não chega, existe a consciência de que o que é de Deus deve retornar para Ele. E isso
não falta no final do mês. E é comum a gente perceber também que nas casas, sempre que a pessoa é doadora, ela paga o dízimo, existe aquele cartaz na casa. E o que a gente percebe é que na simplicidade as pessoas fazem questão de colar o cartaz e contribuir, que é um retorno para a própria igreja da comunidade. Com certeza. A gente está à frente desse trabalho há mais ou menos 4 anos. E anos atrás a gente começou com formação, semana missionária, novena do dízimo. E nesse ano, já no mês de janeiro mesmo, a gente realizou o mês do dízimo. Um mês todo voltado para a partilha com material, formação e tudo para o dízimo. O exemplo que foi feito é esses cartazes. As pessoas recebem a visita, recebem as celebrações e ali é marcado a casa que foi recebida a visita, para comprovar que aqui passou um missionário. Aqui receberam, né, uma visita das lideranças da própria comunidade que vieram, partilharam, conversaram sobre a importância do dízimo. Em algumas comunidades, as capelas já não conseguiam mais receber as celebrações e muitas vezes partiu dos próprios leigos erguer uma nova igreja. Os animadores, que ficam à frente do trabalho comunitário, vão orientando para que tudo seja feito da melhor maneira. E não é que a união faz a diferença? Eu que comecei a mexer tudo, buscar os materiais, o orçamento todo que eu tinha que levar para a paróquia, para pegar o dinheiro, de fazer as compras. A minha sorte é que teve os rapazes do pedreiro, que são pessoas da igreja, que daí já foram me ajudando e já orientando a fazer mais coisas. Quando viram que o dinheiro não dava, eles vão fazer um mutirão e vamos arrecadar dinheiro para comprar o restante, e os pedreiros daqui trabalham só por conta deles, sem ser preciso pagar. Em função de que nós não estamos sem a capela, ela já existiu alguns anos atrás, mas era uma outra estrutura e a gente achou que a gente poderia ter uma capela mais adequada, né, mais bem organizada. Então a gente demoliu a antiga capela para construir novamente. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu concluir essa obra, né? Mas as esperanças mantêm viva, né? E a gente está com a obra já meio caminho andado. No interior maranhense, quem dá o ritmo das obras é a Providência. E essa nunca deixou ninguém na mão. Nós arrecadamos mais dinheiro na época de festejo. Dos festejos que é Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. Aí na época do festejo a gente se envolve, as pessoas vão fazendo lanche para vender, as famílias levam as coisas, a gente vai vendendo na barraca. E no último dia tem leilão, as pessoas dão muita galinha para fazer o leilão. O ano passado deu mais de 20 galinhas no leilão. O envolvimento dos leigos é praticamente em todas as pastorais. A gente falou da pastoral do dízimo, mas a pastoral da comunicação também é muito importante. O Paulo, ele acompanhava os padres nas desobrigas antes mesmo de ser da PASCOM. Paulo, qual que é a diferença de ter essa responsabilidade de retratar para as outras pessoas o que está acontecendo e de ir como um leigo também, acompanhando os padres em todo esse trabalho que eles fazem nas comunidades? Então, como você já falou, eu acompanhava desde sempre como leigo e agora como PASCOM. Assim, a PASCOM, ela veio para comunicar, mostrar a realidade da igreja em si. E o termo desobriga, acho que o termo é um pouco errado, devia ser desabriga, porque a igreja sai ao encontro do povo, né? Como a gente já passou por várias comunidades, a gente vê a dificuldade do pessoal, onde às vezes são abandonados pelo poder público e a única esperança que eles têm é a igreja, a visita dos padres nas comunidades. E eu vi que vocês acompanham assim, na caminhonete dos padres, de mula, cavalo, de moto. Isso não é problema para vocês, né? Não, isso não é problema. A gente vai onde Deus manda e aonde os padres vão também. Às vezes muitos são novos e a gente tem que acompanhar, como o Padre Eduardo. Então a gente vai a serviço da igreja mesmo. Esse é o nosso trabalho como leigo. Agora na PASCOM, qual o olhar que você procura ter quando você vai fazer foto, vídeo dessas comunidades? Então, eu procuro retratar o que as comunidades passam
desde do social até mesmo dentro da igreja, o que se passa, as dificuldades que eles têm. Então, o olhar deles mesmo para a questão social e da igreja. A questão social é uma grande preocupação para os missionários do Sagrado Coração de Jesus em Santa Luzia. Como o Maranhão é um dos estados mais pobres do país, a maior parte da renda da população vem da agricultura familiar ou de benefícios sociais. Por isso, o olhar dos padres precisa ser atento a esses detalhes. O contexto social e cultural da região influencia na demanda da própria igreja. É importante lembrar que a cultura de Santa Luzia também ela está ainda ligada à Corrida do Ouro. Aqui, por muito tempo, teve muitas famílias que viveram sem o pai, sem o homem da casa. E até hoje. Hoje não vão mais para a Corrida do Ouro, tem pouca gente que trabalha no garimpo, nos garimpos, aí para o interior da Amazônia ou até fora do país, mas tem as pessoas que vão para São Paulo, Minas, atrás de trabalho, né? Vão para Santa Catarina, no período da colheita da maçã, para Minas, colheita do café, a construção civil. Então, por faltar a oportunidade de emprego, de trabalho, as pessoas migram muito para encontrar um sustento, né? E isso tudo traz um reflexo mesmo. Você encontra muitos jovens, né, com uma lacuna muito grande afetiva em relação ao pai, toda essa questão. E isso provoca toda uma demanda dentro da igreja. Ai de nós se não tivéssemos nossos pastores, né, nossos padres. Nossos padres são a nossa história inteira, nossa fé, nossa sustentação, nossa referência, né? É quem nos orienta. Ao meu ver, a carência não seja nem tanto estrutural, né, por mais que tenha as dificuldades. Né, porque o povo planta, o povo trabalha, o povo tem ali o básico para sobreviver. Mas a maior carência é o cuidado, o olhar, a presença. Eles valorizam muito quando recebem uma visita. Olhar essa realidade dos que sofrem é conseguir ver o próprio Cristo no próximo. Não é fácil ser igreja em um lugar onde falta estrada, falta transporte, falta fartura em alimentação. Por isso, mãos dadas de leigos e sacerdotes é ainda mais importante. Com tantas necessidades espirituais e materiais, não dá para ser egoísta. Nós ainda não chegamos nos pobres de Jesus Cristo, precisamos chegar. E para chegar, nós temos que obedecer ou viver com alegria essa grande evangelização do Papa Francisco. Sair da nossa casa, sair da capela, sair do nosso apogeu para ir ao encontro daqueles que estão à margem da nossa estrada. E eu digo com toda certeza, se não for por aí, nós não vamos atingir, não. Tem que ser por aí mesmo. E o leigo, essa lâmpada, essa vela acesa, esse sal que deve dar sabor dentro dessa caminhada da evangelização. A alegria de anunciar Cristo vence todas as dificuldades e as barreiras que muitas vezes são causadas pelo descaso dos governantes. O que aqui era para ser um problema se transforma. Se tem paz no coração, levanta a mão. Se já tem no Cristo fé, fica de pé. Vamos todos nos sentar e um sorriso vamos dar. E cantar bem baixinho, bata a palma. As longas distâncias se tornam oportunidade para os leigos conviverem de perto com os padres. A falta de itens básicos se transforma na verdadeira lição da partilha. E os sorrisos, visto poucas vezes por muitos, é a recompensa daqueles que decidiram se doar por uma vocação. E eu vou descobrindo cada dia que para encontrar Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história, no meu eu tenho que encontrar o outro. Sem o outro eu não encontrei Jesus Cristo. É um pouco de mentira. O outro é a presença de Cristo. Eu vejo na presença deles, no jeito deles, eles gostam daqui, eles gostam da gente, eles gostam de estar com a gente. Eu vou ser mais audacioso, eles amam a gente. Isso eu tenho certeza.